Olá, boa noite, pessoal. Hoje vamos ter uma aula aqui sobre quais são os cuidados mínimos na produção de alimentos, um olhar ampliado do consultor independente. Então, vou aguardar um tempinho aí vocês irem entrando na aula. Vão mandando, vou acenar aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Vão acenando aí. Vão mandando o aviãozinho aí, a setinha, para os colegas irem entrando para a gente dar início na aula. Boa noite, Ana Paula, a Cris, Rayane, a Ju. Boa noite, pessoal. Hoje vamos ter uma aula muito legal, que tem tudo a ver, né, com o que a gente está estudando, os temas, com a consultoria independente. Nós, consultores independentes, precisamos sempre estar participando de aulas, de workshops, de palestras, para ampliar a nossa visão para as coisas que estão acontecendo, para atender melhor esses clientes. A gente atende sozinha, mas nós não estamos sozinhos. Então, sempre é bom vir aqui, participa de uma live, salva um post, uma publicação. E aí você vai somando tudo isso no seu trabalho. E aí oferece um trabalho de qualidade. Boa noite, Samira, tudo bem? Maura, boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje, peguem aí papel e caneta na mão que vocês vão ter tópicos para anotar. São 7 tópicos e eu acredito que não vai dar tempo de falar todos os 7 nessa aula de hoje. Então, provavelmente essa vai ser a aula 1, cuidados mínimos na produção dos alimentos, parte 1. E aí na próxima aula a gente faz a parte 2, porque tem bastante coisa para falar. Boa noite, Vanderlice, Liz, boa noite pessoal que tá entrando. Deixa eu ver se eu não falei boa noite para alguém. Essa live, né, em formato de aula, vai ficar salva por 24 horas e depois ela vai sair do ar. Então, quem vai assistir agora ao vivo e depois quem não pegar vai ter só até amanhã, mais ou menos esse horário para assistir. Então, para quem está interessado mesmo, que o conteúdo vai sair do ar. Boa noite, pessoal. Então, bora lá? Pegaram? Pegaram caneta, pegaram papel para anotar os tópicos e as informações mais importantes que eu vou falar aqui. Eu vou citar aqui, gente, quais são os pilares do controle de qualidade em serviços de alimentação e estabelecimentos comerciais de alimentos. A gente, consultor, tem que ter um olhar amplo para visualizar assim de cima, né, como estão esses pilares e tentar o máximo possível ajustar cada um deles para buscar uma integração entre eles, para que essa engrenagem do controle de qualidade comece a funcionar. Então, assim, tem vários pilares que eu preciso olhar e tentar ir ajustando ao mesmo tempo todos, como se fosse uma engrenagem para eu ter um controle de qualidade. Controle de qualidade não é só limpeza e organização e data de validade. Tem várias coisas como um todo que o profissional precisa olhar assim, sabe? Sabe quando você olha de cima, assim, uma visão de cima, ou conseguindo olhar? Quando você pega uma planta, hoje eu tava com uma planta lá da cozinha, planta baixa que chama, né? Você olha aqui de cima todo o setor, aqui é a geladeira, aqui é a produção, aqui é o estoque, funciona assim, assim, assim. Então, é esse olhar que a gente precisa ter para esses estabelecimentos que o consultor independente vai atender, né? A gente vai destrinchar e analisar cada tópico. Oi, Cris, boa noite, boa noite. Destrinchando e analisando esses tópicos, que são conceitos básicos até, para você passar para os seus clientes de um modo geral. Então, pode ser que eu fale coisas aqui, você fala, Lilia, mas era isso, achei que você ia falar outra coisa, isso daí eu já ouvi falar, isso daí são assuntos do nosso dia a dia. Sim, para nós, às vezes, né,
Para mim, eu digo, às vezes para vocês não tão... Depende, né, de cada nível que cada consultor está. Às vezes pode parecer óbvio. Ah, Lília, mas isso que você está falando é óbvio. Mas, para quem não tem noção de controle higiênico-sanitário, não é óbvio. Então, é uma maneira simples para você explicar para os seus clientes como funciona o seu trabalho, como deve ser implementado um controle de qualidade nesses estabelecimentos. Então, através desses tópicos, a gente consegue orientar o colaborador, o proprietário, passar uma orientação para um cliente consumidor final, para orientar assim, uma população leiga que não tem esse conhecimento técnico específico, certo? Então, sem mais delongas, para a gente não perder tempo, quais são, Lília, os cuidados mínimos na manipulação de alimentos, na produção de alimentos? Então, são 7 tópicos. Anotem aí, tópico 1. Recebimento de mercadorias e armazenamento. Então, como que é o recebimento dessa empresa? Quando você entra no cliente, você precisa avaliar isso. Fulano de tal, como que é o recebimento aqui dos seus ingredientes, matérias-primas? E aí vai lá e analisa. Vocês conferem esses produtos? Como que é esse armazenamento? Ele está respeitando PVPS, primeiro que vem, primeiro que sai, vocês fazem um rodízio, vocês conferem as mercadorias, dá uma olhadinha nos prazos de validade. Na hora de armazenar, está respeitando a altura do teto, do teto também, a altura do piso, a altura mínima do piso, está colocando em pallets, separação entre a distância mínima entre as pilhas, entre a parede. Como que está o recebimento? Tem monitoramento? Provavelmente, se não tem consultoria lá, não vai ter um monitoramento de recebimento. É aí que você vai implementar a planilha de recebimento. Fazendo esses registros. Então, precisa ter um controle. O estabelecimento tem um controle do que entra, do que está entrando de ingredientes e matérias-primas. É um cuidado mínimo que deve ter. Então, esse é o primeiro tópico do recebimento de mercadorias e armazenamento. Aí, tá. Já observei o recebimento, Lília. Fui lá, acompanhei, vi como que funciona, sem intervir, né? Primeiramente, você vai lá, observa, como que... Eu quero só acompanhar, só fica lá acompanhando, observando. Tem preferência as mercadorias perecíveis, que precisam de controle de temperatura para sua conservação? Ah, não, eu vi, Lilian, que o caminhão do frango tá lá esperando enquanto tá descarregando aqui o açúcar. Passou a nota do açúcar primeiro e a do frango ficou lá. E a do congelados ainda também tá lá. Então, vai anotando, vai observando. Não tem nenhum termômetro, porque não mede temperatura, não afere. Ah, Lilian, ele só confere o volume, né? Os volumes de caixas, quantidade. Qual é o produto? Quantas quantidades veio para ver se está certo. Mas ele não abriu nenhuma caixa para ver lote, para ver data de validade, para observar a embalagem. Quantos problemas que a gente não tem com, principalmente, produtos embalados a vácuo, que aí durante o transporte mesmo já chega sem o vácuo. E aí a qualidade do produto foi lá, e aí esse produto vai para o estoque ou, né, para a área de armazenamento fria. Quando o funcionário pega, já está deteriorado, aí vai para a troca, aí gera um custo, gera uma quebra, gera um desperdício. Porque lá no recebimento não houve nenhuma conferência. Então, dava para fazer uma aula só sobre recebimento. Como que nós, consultores, isso que é uma ideia, hein? Acho que eu vou anotar aqui. O que vocês acham? Que é legal a gente se aprofundar em recebimento de mercadorias, montar um treinamento do consultor dando esse treinamento para os conferentes? O que vocês acham? Me dá um joinha aí que vocês acham
que é interessante esse assunto. Porque olha, quando a gente começa a falar, vem surgindo várias coisas, né? Para observar, para ver. O que eu acho mais difícil, que eu nunca vi em nenhum lugar fazendo, mas tá lá na legislação, é fazer análise até sensorial, né? Abrir, degustar, isso daí eu nunca vi fazendo. Acho que já é um nível, né, muito mais acima de controle de qualidade na área do recebimento. Mas e o mínimo? Hoje a gente está aqui falando dos mínimos, né? Cuidado mínimo. Tá, abre pelo menos uma caixa para ver as condições da embalagem, para ver a data de validade. Tem uns que nem não se importam, né? Top. Então vou anotar aqui. Aula pra gente montar. Vou montar esse treinamento para conferências. No recebimento, anotando. No recebimento. Todo nicho, desde o recebimento até o cliente final, exatamente. Né? Esse daqui é o cuidado mínimo. Aqui no recebimento, que nós consultores, acaba que se a gente acompanha, a gente consegue perceber se existe uma seleção de fornecedores, que é até uma etapa anterior à de recebimento, que não está aqui na parte de cuidados mínimos. Mas é aí que você vê as condições dos caminhões. Você prefere termômetro a laser ou espeto para a conferência? Olha, eu prefiro a laser pela questão prática de tempo, porque o de espeto, ele demora, né? E aí, no dia a dia, não dá tempo de esperar. E aí, o que acontece com o de espeto? A gente põe o espeto lá, e aí, enquanto ele tá lá pegando a temperatura, né? O tempo para ele aferir a temperatura, você vai fazendo outras coisas, daqui a pouco você nem lembra mais onde que esse termômetro de espeto você colocou e ele acaba se perdendo muito, né? Você perde muito esse espeto. Então, eu vou mais lá no revolvinho, no laser, tal. Né? Uso mais esse pela praticidade mesmo. A Cris falou, os estoquistas, o responsável pelo recebimento, não pode ter pressa ao receber. Falo isso sempre, exatamente. Mas aí entra toda uma questão de logística, do setor de compras, porque às vezes não é a culpa dele. Ele tá com pressa porque tem 20 caminhões para ele receber e falta... E ele tem tempo, né? Ele é obrigado, né, a sair para fazer o horário de almoço, ele tem que ter essa pausa. Quando ele volta, aí... Então, às vezes, não é culpa do conferente, ele tem essa responsabilidade, ele é cobrado por isso, né? É toda uma questão de organização, de agenda, de recebimento, enfim, o buraco é bem mais embaixo, né? Quando a gente fala de recebimento. O entregador que aguarda os procedimentos da empresa, pois gera maior transtorno. Bem, mais prático o termômetro a laser. Gente, recebimento dá um pano pra manga, né? Recebimento dá um pano para manga. Tem muita coisa para se observar. Muitas coisas a gente consegue, muitos erros a gente consegue eliminar já logo no recebimento de mercadorias, né? Muitos transtornos que vão ocorrer ali nas cadeias para frente, se a gente fizer um bom recebimento, ter essa equipe treinada, ficar em cima, monitorando, acompanhando, a gente ali já elimina vários problemas ao longo ali da cadeia. Então, o cuidado mínimo, tá? A Cris falou, mercadoria que não está de acordo pode ser armazenada com etiqueta como devolução no estoque? Pode e deve, num local segregado, bem identificado, escrito lá que é produto para devolução, que não passou, né, na seleção lá do recebimento, tá? Pode e deve. Deve ter sim, essa área, tá escrito lá na legislação. Aí você me diz assim, Lília, você falou pouco sobre recebimento, tem mais coisas, sim. Sabe o que eu quero lembrar vocês? Disso aqui, ó, do livrinho, do livrinho, um passo a passo para iniciantes. Aqui, ó, lembra do estudo que a Vigilância Sanitária fez com as principais irregularidades encontradas? Tem aqui, ó, área do recebimento, tá vendo? Todas as irregularidades que eles mais encontram e aqui as consequências. E aqui tem os meus comentários
E uma diquinha, e uma dica. Então, aqui ó, eu tô olhando e não tô mostrando. Comentários e dicas. Então, quer se aprofundar nessa parte de recebimento? Baixa o e-book. Já baixaram? Já fizeram isso? Caso perceba no ato do recebimento, pode fazer a devolução também. Exatamente. Às vezes, tem uma situação também fiscal aí, administrativa de cada empresa. Porque, por exemplo, vem uma nota grande com vários itens ali. Todos os itens estão ok, menos um. Aí vai dessa negociação. Eu posso devolver meia nota que eles falam, né? Como que fica essa questão fiscal da nota de entrada? Entrou, a nota é R$1.000, entrou R$800 e os R$200. Então, às vezes, dependendo das empresas, devolve a nota toda. Ou, às vezes, lá acontece muito no meu cliente, eu devolvo essa mercadoria e depois ele me traz. Só que aí, se não me engano, eu não sei se tem nota fiscal ou se a empresa faz uma nota de devolução de R$200. Enfim, tem os trâmites fiscais que aí já não entra muito, né, muito da nossa alçada, né? Não entendo tanto assim. Já trabalhei uma época aí com escrita fiscal e contabilidade, mas já faz muito tempo, nem me lembro mais e não gostava dessa parte. Mas A Juliana falou, eita, como eu comprei o curso, não imprimi esse. Juliana, imprime lá, ó. Juliana, aluna da Passo a Passo Consultoria do nosso programa, tem esse aqui, ó. Esse e-book aqui para vocês baixarem, dá para imprimir, tá vendo? E aqui no final, na outra parte, tem anotações para vocês escreverem. Isso aqui, gente, é um livretinho para vocês andarem na bolsa com vocês, de consulta, tá? Baixem esse e-book, fiz com o maior carinho para disponibilizar. Muito bom, acho que fica com financeiro. Aí entra essas questões da gente saber como que funciona. Aí cada cliente você vai, olha, como que funciona? É viável devolver tudo? A Cris falou, muitas vezes é mais viável devolver tudo. Porque aí tem toda uma questão fiscal mesmo, né? Então, aí cada cliente trabalha de um jeito e cabe ao consultor verificar como que cada cliente vai lidar com essa situação, certo? Então, passamos essa parte de recebimento. Vamos para o tópico 2. Cuidado mínimo 2. Então, chegou no estabelecimento, cliente novo, o que eu tenho que fazer, Lilian? Ter esses cuidados mínimos. Os pilares dos cuidados mínimos para o controle de qualidade. Pilar 1 é recebimento de mercadorias. Vai lá, acompanha, observa, anota o que viu de certo, de errado, o que dá para melhorar. Tópico 2. Conservação dos alimentos. Né? Tem freezer, tem câmera fria, tem geladeira suficiente. Como que está o estado desses equipamentos? Estão superlotados? Estão com a manutenção em dia? Estão na temperatura adequadas? Né? Eles têm quantidade suficiente para o volume que é armazenado? Porque às vezes não adianta, né? Tem o equipamento, Lilia, tem uma câmera fria, uma câmera de congelados, mas está abarrotada. Às vezes a gente não consegue... Abre a porta, você não consegue entrar no equipamento de tão cheio que é. E aí, se tá muito lotado, o que acontece? Muita mistura de gêneros alimentícios ali, diferentes. Tem carne com peixe, com frango, com massa, com recheio, com fruta, com tudo. Com pão, com tudo. A Nuti falou, o curso de consultoria ainda está disponível no Stephanie. No final eu te mando um direct, tá bom? Referente ao curso. Programa. E aí, como que esses alimentos estão embalados, armazenados? Então, com proteção, seja em caixa plástica com tampa, seja num saco plástico, tem identificação esses produtos, tem indício de congelamento, descongelamento, congelamento, aqueles cristais de gelo.
às vezes, sangue que escorre da embalagem e fica aquela sujeira. O que mais aqui? Tem essa separação de alimento cru, de alimento que já foi cozido, de alimento, né, congelados ou não. E aquela pergunta que não quer calar, que eu não sei se eles vão falar, né, logo de cara, mas assim, se o estabelecimento desliga os equipamentos durante a noite. Eu, Lilian, particularmente, acredito que não façam isso. Por quê? Segundo os técnicos de refrigeração que eu trabalho, eu sempre pergunto isso. Eles me dizem o quê? Que gasta-se muito mais energia quando você tira os equipamentos da tomada e no dia seguinte de manhã liga novamente. Há uma sobrecarga de energia para esses equipamentos voltarem à temperatura ideal, seja fria, seja de congelados, que acaba gastando mais energia do que você deixar ele ligado direto. Então, assim, se tiver alguma empresa, algum cliente que faz isso, com o intuito de economizar energia, não está economizando. Pelo contrário, está gastando mais e ainda, né, cometendo um crime, perdendo a qualidade dos produtos e prejudicando, né, a qualidade final. É uma questão de atentado à saúde pública até. Então, é bem crítica essa questão aqui. E aí, o consultor... Gente, tem coisas que a gente vai perguntar, eles não vão falar, né? Imagina, que você acha que eles vão falar? Ainda mais se você é novo no estabelecimento. Mas você vai observar. Com o tempo, você vai saber se isso acontece ou não. E aí, sim, intervir, tomar uma atitude. É muito legal se você conhece um técnico de refrigeração para conversar com ele, tirar essas dúvidas dessas questões técnicas, para ele explicar. De repente, ele convence o dono de que não é uma prática que vai trazer benefício econômico, financeiro para ele, pelo contrário. E aí, é um parceiro que vai te ajudar a convencer esse cliente desse erro. Às vezes a gente precisa, né, de um reforço. A gente aponta tantas irregularidades, tantas soluções para adequar, que muitas vezes tem coisa que, às vezes o cliente já, tudo que ela fala, tudo tá errado, tudo que eu faço aqui tá errado, ele não quer mais ouvir. Então, às vezes, a gente traz um reforço com uma segunda pessoa para falar também. Assim, não, isso que ela falou realmente. Não, isso, ela tem razão. Então, a gente precisa ter essa noção quanto consultor. Às vezes, eu preciso trazer um técnico de uma área específica para falar, seja de um assunto de um produto químico, de um técnico de refrigeração, né? Que mais? De um RH, um profissional de RH para falar de alguma situação de colaborador. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. E aí, claro, né? Monitoramento das temperaturas através das planilhas, que também com certeza, se o estabelecimento não tem consultor, não vai ter esse monitoramento. Mas é aí que a gente já entra com os nossos controles. Então, identificou as irregularidades, às vezes o equipamento está só bloqueado porque acumulou gelo e não teve o degelo suficiente, o gelo está ali bloqueando, só fazer uma limpeza do equipamento ele já volta a funcionar, né? Então tem várias estratégias que a gente vai utilizando para verificar se o equipamento funciona ou não, o que pode ser feito para alinhar essa parte. E aí, implementar planilhas de registros, né? Todas essas modelinhos de planilhas de registros temos lá na plataforma do programa Passo a Passo Consultoria. Fazer manutenção preventiva, né? Se a empresa tem esse prestador de serviço terceirizado para vir fazer uma manutenção preventiva, seja mensal, seja trimestral, né? Se ele vem quando chama, assim que chama, ele tem lá o prazo de horas que ele vai aparecer para fazer manutenção do equipamento, tudo isso. Oi, Jaqueline, boa noite, tudo bem?
Então, vamos lá. Cuidados mínimos, tá? Não tô entrando muito, não me aprofundando muito em cada um, porque são os cuidados mínimos. Ah, a empresa tem qual é o cuidado mínimo, Lilian, que o estabelecimento tem que ter? Recebimento de mercadorias, esses tópicos que a gente citou, e conservação de alimentos através dos equipamentos que ele tem lá de armazenamento, de refrigeração. Tem aqui vários no e-book, ó, passo a passo para iniciante. Tem vários também aqui, ó, tá vendo, ó? Câmeras frias de FLV, aí tem câmeras frias de peixaria, câmeras frias de açougue, câmeras frias de padaria e confeitaria. Deixa eu ver se tem mais. Aqui, ó, câmera de congelados de cozinha. Oi, Carmen, boa noite, tudo bem? Tá vendo? Então, tem todas a parte de conservação aqui, ó, de armazenamento também, para vocês darem uma aprofundada no assunto, estudar, observar como que tá aí no cliente de vocês, certo? Vamos pro tópico 3? Tópico 3, cuidados mínimos na manipulação dos alimentos. Deixa eu olhar aqui minha colinha. Tem uma coisa aqui que é assim, o pré-preparo desses alimentos, seja se for principalmente de um buffet, de self-service, né, de refeição mesmo, ele deve ser iniciado no máximo com 12 horas de antecedência e os alimentos perecíveis serem conservados sob refrigeração. Então, se tiver um evento... Lilian, com quanto tempo, com quantas horas antes eu posso começar a minha produção desse evento? No máximo 12 horas. Não dá para você começar com 24 horas, não dá para começar com 15 horas, que aí pode dar problema, que aí você está aumentando o risco de contaminação desses alimentos. Então, o prazo máximo de antecedência para você iniciar uma produção pré-preparo é de 12 horas, certo? A Carmen falou, com relação à situação Covid, há alguma instrução que você tenha adotado com relação ao recebimento e armazenamento? Carmen, a instrução que eu dou para os conferentes, em hipótese nenhuma eles tirarem a máscara, nem eles, nem os entregadores, que assim é uma situação complicada porque eles estão às vezes carregando caixa, carregando peso, subindo escada e com aquela máscara aqui. Eu sei que é difícil, é complicado para eles, mas assim, entrou na empresa, não pode estar sem máscara. Aqui, não é? Embaixo do nariz, abaixo da boca, não pode. Os conferentes são as mesmas orientações, tá? Para todos. Manter distanciamento, não ficar em cima desses entregadores, não ficar tão de perto. E tem o pias de higiene das mãos. Então, tem lá cartaz, pia, sabonete, papel, ó. Recebeu mercadoria, vai lá, entre uma e outra, dá uma paradinha, lava a mão. Eu disponibilizei bisnaguinha de álcool gel, então cada um tem a sua. Quando tá acabando, eles vão lá, a gente repõe o álcool. Mas são esses cuidados, assim, não tenho outros grandes cuidados. Tenho mais esses daí, né, pessoa com pessoa. Porque esses entregadores, eles vão, né, entregam em vários estabelecimentos, tem contato com várias pessoas. Então, é mais isso, para a nossa equipe se manter protegida e cobrar o uso de máscara de cada um que entra no estabelecimento, tá? São essas as medidas, não tem outras grandes medidas não, tá? Então, bora lá, manipulação. Então, a manipulação, né? Tomar muito cuidado durante a manipulação do quê? Da contaminação cruzada de cru e cozido, sujo e limpo. Então, esses são os cuidados mínimos que o estabelecimento tem. Então, você chegou no estabelecimento, observou o recebimento, viu as condições de armazenamento, de conservação e agora você vai entrar na área de produção, de manipulação. O que você vai observar? Tem pré-preparo? Vocês têm algum pré-preparo aqui? Fizemos pré-preparo
Tá ali na geladeira, aí você vai lá, olha, tem identificação, foi armazenado de forma correta, ou não, né? Ou, não tem, a gente não faz pré-preparo, faz tudo no dia. Tá bom, como que tá essa manipulação? Tem ali na bancada, cru com cozido, limpo com sujo, tem assim uma certa separação, cada um faz o quê? Quem faz a salada tá fazendo também as proteínas, mexendo com carne, mexendo com frango. Só quem faz salada só faz salada, tem cru, tem cozido, tá fazendo higienização dessas hortaliças. Como que é essa manipulação? Tem monitoramento de temperatura desses alimentos cozidos? Agora, gente, eu acho que vai ser... como é que fala? Renovada, atualizada a legislação, mas doutor Enio, sabe o doutor Enio? Falou para mim lá naquele cursinho que eu fui com ele que agora não é mais 74 graus Celsius no centro geométrico, é 75. Aumentou 1 grau. Então agora tá atingindo 75 graus Celsius no centro geométrico da cocção desses alimentos cozidos. Tem monitoramento disso daí? Se você não tá lá, não vai ter monitoramento. Mas se você entrar, você vai começar a monitorar, porque é muito importante. Porque a maioria dos micro-organismos morrem nessas temperaturas. Então, se eu consigo controlar, monitorar, garantir que a cocção está correta, eu tô já começando a fazer ali um controle higiênico-sanitário, um controle de boas práticas. Eu recebo as mercadorias direitinho, eu armazeno corretamente, na manipulação atinge as temperaturas de segurança. Você começou ali a moldar o controle de qualidade higiênico-sanitário. São os pilares do controle de qualidade que a gente está falando aqui hoje. Lília, mas só isso de manipulação? Não, tem muito mais coisa. A gente está falando aqui os cuidados mínimos. E aqui no livrinho tem, ó, manipulação de FLVs, quais são as principais irregularidades, manipulação no açougue, né, para vocês irem aí se aprofundando no assunto. Área para moagem de carnes, carne bovina. Área de manipulação de confeitaria e padaria. Todos os itens aqui para vocês observarem. Manipulação da rotisseria, que é o que mais eu tô falando aqui, né? Refeição. A Cris falou, tem empresas que exigem 80 graus na montagem de marmitas. Pensa um sofrimento. Nossa, aí é um controle rígido mesmo, né? E não tá errada não, né? A empresa tá certa, porque a temperatura cai muito rápido, né? Se a gente bobear, cai muito rápido. De 60 graus para 40 graus, que é a temperatura ali de risco, é rápido, né? Principalmente ali no dia a dia da produção. Quando a gente quer resfriar um alimento, né, de 60 graus para 10 graus, demora, é difícil. Mas quando a gente não quer, é rapidinho. De 60 graus para 40 graus, rapidinho acontece, não é isso? A Juliana falou, tô perdendo isso tudo, vou imprimir isso amanhã. Isso mesmo, Juliana, imprime. Desculpa, mas cheguei agora na live. Queria saber que livro é. Esse livro aqui, ó, é o e-book que eu fiz, ó. Um passo a passo para iniciantes. Consegui um cliente, e agora? Então, esse e-book tá lá no link na minha bio do Instagram, é lilianaguiarnutri/materiais, para você fazer o download gratuito. Então, você entra lá e faz o download. O que tá falando aqui nesse livro, Lilia? São as principais irregularidades que os fiscais sanitários encontraram nos estabelecimentos aqui do estado de São Paulo. É um estudo. E aí, tem o local. Então, por exemplo, aqui, área externa, as principais irregularidades. Quais são as consequências desses erros? Que isso daqui é muito legal, porque
A consequência é o argumento que a gente usa como consultor para convencer o cliente, o colaborador, o porquê que deve, que isso aqui está errado, esse procedimento errado, e fazer a adequação. E aí também tem aqui os meus comentários e eu sempre procuro deixar uma dica prática. E um espacinho para você fazer anotação, tá? É um e-book que tá lá disponível gratuitamente. Que mais? Certo? Então, os cuidados mínimos. Então, quais são os pilares? Que horas são? Deixa eu ver. Meia hora. Então, quais são os pilares de um controle de qualidade? A Fabi falou, presentão. É um presentão mesmo, ó. Modéstia à parte, ficou bom, ficou prático, ficou fácil, né? Não tem como não entrar para fazer uma consultoria independente. Tô com medo de não sei o que fazer, vou chegar no estabelecimento e não sei o que fazer. Tá tudo aqui, ó, por onde você pode começar a fazer o seu trabalho. Agora com essa aula que eu tô dando, os pilares pra gente enxergar de uma forma de cima, assim, uma forma ampla, sabe? Pra você organizar um controle de qualidade dentro do estabelecimento. Essa aula aqui também de hoje. Então, você chega no cliente novo, observou recebimento, quais são os cuidados mínimos? Lília, eu preciso implementar mais coisas. Sim, quanto mais criteriosa você for, melhor é. Só que por onde a gente começa? Pelo mínimo. Olha, o mínimo é isso aqui. A partir disso, depois conseguir o mínimo, aí a gente vai refinando o trabalho, ó. Conseguir fazer com que o pessoal do recebimento olhasse melhor as mercadorias. Abre, ele vê a data de validade, conseguir implementar a planilha de recebimento, ele monitora lá a temperatura, mas aí você vê, legal, eu tenho a planilha de recebimento. Aí você vai olhar a planilha lá, as temperaturas não estão adequadas, mas mesmo assim ele está recebendo. Então, o próximo passo, você já conseguiu um excelente resultado. Qual que é o próximo passo? Olha, conversar novamente, explicar, fazer orientação. Aí você já envolve outro setor, o setor de compra, que aí o setor de compra já fala com o vendedor, olha, mas a gente está aqui implementando um controle de qualidade, temos uma consultora aqui que está ensinando a gente a receber as mercadorias com a temperatura correta. Se você não mandar o teu caminhão na temperatura correta, o produto não bater, a gente vai devolver. Você entendeu? É todo um sistema. Não é só o conferente. Porque qual que é a função do conferente? Conferir e pôr para dentro, Será que ele tem essa autonomia para devolver uma mercadoria? Se não estiver dando temperatura? Então, vocês veem que o nosso trabalho é um trabalho bem mais a fundo. O que a gente está estudando aqui hoje é o quê? Cuidados mínimos. Qual que é o mínimo que precisa para organizar? Sabe fazer aquela faxinona logo que você chega? Preciso dar uma faxina geral aqui, depois eu vou vendo os detalhes. Então, de começo é isso. Do recebimento a gente falou, da conservação de alimentos. Viu o recebimento, dei uma ajeitada aqui, boa. Já melhorei alguns pontos no recebimento. Conservação dos alimentos, melhorei aqui também. Manipulação, consegui também dar uma orientação, fiz o treinamento, tô aqui acompanhando no dia a dia, coloquei aqui a planilha de monitoramento, organizei a geladeira aqui para elas armazenarem de forma correta. E agora, qual que é o quarto tópico, qual é o quarto pilar para implementar um controle de qualidade no estabelecimento? Você verificar como que é a distribuição desses produtos. Então, seja um restaurante, uma padaria, um açougue, um self-service, um evento, de alguma forma esse alimento vai ser distribuído, né? Seja transporte, aí transporte mais complicadinho, mas dá para fazer também.
Então, na distribuição, quais as temperaturas que esses alimentos estão ficando? Então, se é um buffet de self-service, saladas e alimentos frios devem ficar até 10 graus Celsius em exposição por até 4 horas, não é isso? Deixa eu conferir aqui para não falar besteira. Por até 4 horas. Então, monitoramento. Lilian, tô expondo aqui saladas, os alimentos servidos frios, registro de temperatura, monitoramento. Tá ok? Tá batendo, né? E os quentes, alimentos quentes? Estou lá no buffet de self-service. Até acima de 60 graus por até 6 horas. Antes eu tinha lá um buffet, atingia 60 graus, legal, mas ele ficava mais de 6 horas. E aí, além de eu comprometer a qualidade microbiológica desse alimento, eu perdia muito sensorial, porque um alimento que fica acima de 60 graus por mais de 6 horas resseca demais. Não tinha molho que ficasse ali e mantivesse esse alimento, né, fresquinho, com aquela aparência boa do alimento do meio-dia. Então, quando era 6 horas da tarde, o alimento já estava assim, a gente tem que acabar com isso. O período do almoço é até 3 horas da tarde. Depois de 3 horas, eu não vou conseguir mais vender isso daqui. Então, a gente vai ter que fazer aqui uma modificação, uma estrutura. E aí, se tiver abaixo de 60 graus, vai cair para 1 hora de exposição. Então, por isso que a Cris falou, o cliente pedia a marmita 80 graus. Por quê? Porque abaixo de 60, você cai o seu tempo limite de exposição para 1 hora. Vejam como que é criterioso esse tópico aqui. O que a Cris falou? Transporte de salgados congelados sem carro de transporte refrigerado. Oh, meu Deus, aí é difícil, né? Aí é uma missão quase impossível. Como que esse produto vai chegar lá menos 12, menos 14? Difícil, difícil. Água do banho-maria. Então, eu tenho lá esse self-service ou um outro sistema que tem balcão térmico, mas tem banho-maria. A água desse banho-maria precisa estar de 80 a 90 graus Celsius. Então, eu preciso também monitorar a temperatura dessa água, porque se ela estiver nessa temperatura, automaticamente eu consigo manter a temperatura do alimento. Caso contrário, a água não vai manter. Então, é óbvio, mas a gente precisa saber. Então, temperatura de banho-maria de 80 a 90 graus Celsius. Precisa trocar a água diariamente. Esse é o cuidado mínimo. Mínimo, tá? Certo, pessoal? Vocês podem ir falando aí, comentando. Então, recapitulando aqui. Quais são os pilares para o controle de qualidade? Quais são os cuidados mínimos? Anotaram? Estão anotando? Recebimento, conservação de alimentos, manipulação e distribuição. Já vimos aqui 4 tópicos. O tópico 5, 6 e 7 vai ficar para a nossa próxima aula, porque não vai dar tempo de eu falar tudo aqui. E é muito importante a gente ir, falando, destrinchando, analisando esses tópicos, que são os conceitos básicos para o controle de qualidade. Não esqueçam de baixar aqui, o e-book, um passo a passo para iniciantes, conseguir um cliente, e agora? Então, esse daqui vai ajudar muito vocês para iniciarem no cliente, tá? Para terem essa visão ampla, para se aprofundar mais em cada tópico do que a gente falou aqui. Hoje a gente falou cuidados mínimos na produção de alimentos, um olhar amplo do consultor independente. Então,
faz ali o seu organograma de tópicos, né? De pilares. Então, eu preciso ver recebimento, conservação de alimentos, manipulação, distribuição. Vai montando ali um organograma, um fluxograma, para vocês irem identificando, para começar a implementar um controle de qualidade. O que a Ju falou? Tá no e-book isso também, Lilian? Porque eu tenho vaga lembrança, sempre esqueço algo sobre temperatura. Temperatura, Ju, você vai aprender na ponta da língua. Porque lá na plataforma, no módulo de legislação, a gente estuda, né, todos esses critérios de temperatura e você vai aprender, tá tudo lá. Tem material de apoio também lá. Tem as planilhas que você vai imprimir e implementar em cada cliente. Cada planilha já tem lá no escopo, né, da planilha as temperaturas que precisam ser atingidas, tá? Então tem tudo lá da plataforma, já tem. Tem também estudo de post que a gente fez também, eu já fiz bastante estudo na página de critérios de temperatura de recebimento, de armazenamento, de distribuição. Talvez eu refaça esses posts para ir colocando lá para vocês irem salvando e relembrando também. A Fabi falou, show. A Ju falou, show. A Fabi falou, Lilian, obrigada pelo conteúdo de esclarecimento da live. A Ju falou, gente, não é babando não, mas já babando, melhor curso da vida. Modéstia à parte é mesmo, né? A Ju falou, nunca empreguei tão bem meu dinheiro. Ai, que bom, Ju. Bom que você tá gostando, que você tá aproveitando, né? Tá tendo um aproveitamento excelente do curso. Com certeza vai trazer aí muito resultado, muito cliente para você. Cris falou, live bem explicativa é importante. Então, pessoal, eu aguardo vocês. A live vai ficar, essa aula, né, em formato de live, vai ficar salva por 24 horas, depois ela vai sair do ar. O mercado, relembrando que o mercado da consultoria está aquecido, por mais que tem crise, abre o comércio, fecha comércio, a crise vai passar, mas o que vai ficar é o controle de qualidade. Os estabelecimentos, os donos de estabelecimentos estão bem cientes de que precisam melhorar os seus procedimentos. E quem é o profissional que vai ajudá-los? Nós, sendo consultores independentes, atendendo ali com flexibilidade, agarrando as oportunidades, atendendo com flexibilidade cada oportunidade, cada tipo de estabelecimento, de tamanho, fazendo ali uma proposta de trabalho. Eu tenho recebido muitas mensagens das pessoas que estão fazendo propostas, fechando contratos de mais de R$1.000 por mês em um cliente só. E eu acredito que isso se estenda pelo país todo. No Brasil todo está tendo já começou essa demanda de oportunidades. Então eu tô aqui ajudando vocês para vocês se prepararem para quando a oportunidade surgir, agarrar. Tô preparada, já sei, já aprendi, já tenho e-book, já participei das aulas, já assisti às lives, já sei tudo. Pode me chamar, pode me contratar que eu vou entrar lá e eu sei por onde começar. Eu sei implementar um controle de qualidade, um controle higiênico-sanitário. Tá certo? Então, a Vandelice falou, concordo, Juliana, o curso é excelente. Um beijo, meninas. A Ju, a Vanderlice, a Ana Paula, não sei se a Isaura já chegou. São todas alunas do programa Passo a Passo Consultoria da turma 4. Tá certo, pessoal? Então, se preparem para quando a oportunidade chegar. A gente vai também fazer surgir as oportunidades. Já falei bastante sobre isso no desafio, na semana, né, de desafio da consultoria independente. Como a gente abordar cliente, fazer proposta, fazer negociação, para
se inserir nesse mercado que está aquecido. Então, a hora é agora. Quem quer entrar para a consultoria independente? Trabalhar de 5 a 10 mil reais por mês, ter todas aquelas vantagens do post que eu fiz ontem. Vocês viram hoje que eu saí para trabalhar meio-dia? Ai, que delícia! Dormi até um pouquinho mais tarde, fiz umas coisas, preparei as coisas da aula de hoje, dei uma limpadinha na minha casa, fui trabalhar meio-dia e aí já estava aqui pronta para fazer a live com vocês. Isso é maravilhoso, a gente ter autonomia de tempo, ter uma liberdade financeira, trabalhar na área de formação que a gente, né, se dedicou, estudou. Tudo isso é possível dentro da consultoria independente. Basta vocês aproveitarem essas oportunidades, aproveitar a página da Passo a Passo Consultoria e tenho certeza que todas conseguirão ingressar aí, tá bom? Dentro da consultoria independente. Continua aqui com a gente. Vou ter a próxima aula, então, porque faltou os últimos 3 tópicos, que eu não vou falar quais são. Duvido vocês adivinharem. Vou fazer um desafio aí. Quem que vai adivinhar quais são os pilares do controle de qualidade? Serviços de alimentação e estabelecimentos comerciais de alimentos. Quem acertar aí pode até ganhar um livro. Ó, tem um livro aqui, tem livros aqui para eu enviar para vocês. Quem acertar ganha um livro. Quem me mandar um direct falando quais são os últimos 3 pilares que o consultor precisa para começar a implementar um controle de qualidade no cliente vai ganhar o livro. Certo, pessoal? Então, boa noite. Comentem lá na live o que vocês gostaram, qual foi o insight, o que vocês não sabiam e ficaram sabendo aqui na aula de hoje. Comentem lá quais são os pilares que a gente estudou hoje. Foram 4, que eu quero ver se vocês estão estudando mesmo. Tá bom? Vou encerrando por aqui. E um beijo, até a próxima.